Santo e a virtude do Altíssimo te combinava com a tua sombra, pelo que também o Santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. E eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Vamos ler juntos aí o último versículo, né? O 37. Vamos ler. Vamos juntos, vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Amém. Possa sentar, esteja aí debaixo da graça e da unção de Deus. Aleluia. Amados, irmãos, nós que servimos a Deus, precisamos entender uma coisa. Nós temos dupla cidadania. Temos uma cidadania terrena e temos uma cidadania celestial. A cidadania terrena se estabelece através do que? Do RG. Todos aqui têm que ter um RG. Se não tiver, alguma coisa está o que? Anormal. Por quê? Porque o RG é a identidade, ela vai identificar a pessoa e vai estabelecer todo o histórico de vida da pessoa. Muito bem. O RG, ele é a identificação da nossa identidade terrena. Agora, vou dizer uma coisa para você. A identidade celestial, ela se estabelece através do quê? Se estabelece através da fé, se estabelece através do buscar a Deus, se estabelece através de estar na igreja, de ter comunhão com o corpo de Cristo, de vir congregar, de louvar o Senhor, de exaltar o nome de Deus, de orar, de buscar, de celebrar, caminhar com o teu Espírito, de se posicionar diante de Deus, de buscar o Senhor e a sua face na beleza da sua santidade. E quanto mais nos aproximamos e buscamos em servir e conhecer a Deus, mais nós crescemos na graça do Senhor e mais nós somos identificados nos céus. E quando oramos mais, nos esforçamos um pouco mais, nos tornamos íntimos dos céus. Eu quero dizer para ti nessa noite, Deus estabeleceu uma identidade na tua vida, uma identidade de cidadão dos céus, porque você está aqui nessa noite para celebrar, para buscar aquele que é poderoso, aquele que resgatou a tua alma, aquele que te trouxe à existência, aquele que derramou o sangue na cruz do Calvário para salvar a cada um de nós. Também o Espírito Santo do Senhor, que após o Senhor Jesus ter se ascendido aos céus, depois que ele cumpre aí o seu ministério, ele vai aos céus e ele diz: não, eu não vou deixar você, não fique triste, vocês não ficarão sozinhos, eu vou derramar, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar para vocês o Consolador, e esse Espírito da verdade, ele vai estar com vocês todos os dias. Quando é que o Consolador estará com a igreja? Todos os dias. Então fala bonito, fala assim: todos os dias. Todos os dias. Isso, mais bonito, todos os dias. Todos os dias. Sabe por que você ainda não parou? Porque você continua caminhando. Porque mesmo que você não veja, mesmo que você não contemple, mas o Espírito Santo está com você todos os dias. Dizendo: vai, caminha, segue, em breve, porque eu sou contigo. Louvado seja Deus. E naqueles momentos mais difíceis,
das lutas mais terríveis, das noites mais escuras, o Espírito Santo do Senhor está do nosso lado acalentando e diz: não sou eu que te dou força, sou eu que te fortaleço, sou eu que estou contigo, sou eu que enxugo as tuas lágrimas. Vai, caminha, caminha, porque eu, o Senhor, sou contigo. Recalabassura de cama, por onde quer que tu andares. Louvado seja Deus. Aleluia. Maria, ela recebeu uma palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, louvado seja Deus, que no 6º mês, o anjo Gabriel, um anjo anunciador, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Galileia era uma região e Nazaré era um simples povoado da Galileia. Era uma cidade pequena, era um lugar insignificante. E não bastasse a pequenez daquela cidade, a desimportância dela, não bastasse tudo isso, Nazaré também era uma cidade onde as pessoas, elas não tinham a devoção religiosa, porque nós sabemos que os judeus eram pessoas, tinham uma história bonita com Deus. Sabemos que Israel foi o povo escolhido por Deus e que viveu as maiores experiências de milagres possíveis na face da terra. Poderíamos falar a respeito da abertura do Mar Vermelho. Como eu gostaria de estar ali quando Deus determinou a Moisés que tocasse o Mar Vermelho ali com o cajado e as águas se abriram. Como eu gostaria de estar ali para passar junto com eles. Como eu gostaria de estar do outro lado celebrando, glorificando a Deus, porque um dos maiores exércitos da época, que era o exército de Faraó, o exército do Egito, havia sucumbido, havia sido derrotado pelos homens. Não, haviam sido derrotados pelo Deus de Israel, pelo Senhor das guerras, pelo Senhor de batalha, pelo Deus poderoso, pelo Deus que pode, pelo Deus que faz, pelo Deus que vê, pelo Deus que opera, pelo Deus que trabalha, pelo Deus que é forte, poderoso e que está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Haviam cidades de expressão, haviam cidades importantes, grandes, ricas, mas a Bíblia fala que o anjo do Senhor foi enviado por Deus à cidade de Nazaré. Existem pessoas inteligentíssimas na face da terra. Existem pessoas muito mais importantes do que nós. Existem pessoas mais eloquentes do que nós. Existem pessoas que possuem bens para além de nós. Mas Deus nos escolheu. Deus te escolheu da maneira como você é. Deus te escolheu e para Ele não importa porque quando Ele vai te escolher, Ele não olha para a sua capacidade, Ele não olha para o que você tem, mas Ele olha para o que você é. E o que é que você é? Você é escolhido de Deus. Porque algo moveu o coração do Senhor pela tua causa. Isso tem sido motivo de alegria, de vibração para nós. Nós somos servos do Deus Altíssimo e fomos separados, escolhidos por Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amados, Nazaré era uma cidade que, quando Jesus e quando o anjo anuncia ali para Maria que quando o Senhor determina o anjo que o anjo vá na direção daquela cidade para falar com Maria, amados, ali Deus já tinha algo especial para fazer naquele lugar. Louvado seja Deus. E é justamente ali que Deus fala, o anjo fala com Maria e diz: tu és bendita entre as mulheres, o Senhor te escolheu. E essa palavra que Deus está dizendo aqui nessa noite, Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã. Quem sabe você traz dentro do teu coração alguma dúvida, mas será que Deus me escolheu mesmo? Eu sou tão complicado, eu sou uma pessoa tão complicada para ser crente. Será que Deus não se enganou? Será que os pastores não são enganados? Os pregadores não são enganados? Os profetas não se enganaram? As pessoas que oraram por mim não se enganaram? Será que aquele que me batizou não se enganou? Não! Deus está mandando confirmar hoje. Foi Ele que te separou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te trouxe, foi Ele que te levantou, foi Ele, é Ele que te dá graça, é Ele que te dá poder, é Ele que te dá autoridade, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá chamado. Louvado seja Deus. Mais uma frente, um pouco depois da anunciação, e após Maria se concretizar como instrumento para o nascimento de Jesus na face da terra, após tudo isso, Jesus posteriormente inicia o ministério dele. Mas quando ele inicia o ministério dele, acontece algo interessante. Pergunta-se o que é. O que é? Irmãos, havia um homem chamado Filipe, que Jesus o havia chamado para o seu ministério. E Filipe, ele ficou entusiasmado com Jesus, porque quando a gente conhece a Jesus, irmãos, não tem outro modo a não ser se entusiasmar com Ele, a não ser aquele desejo de criar uma aliança com Ele, porque nós vemos algo diferente em Jesus, algo que não há no homem, não há no mundo. Só o Senhor Jesus tem palavra de vida eterna, só o Senhor Jesus venceu a morte, só o Senhor Jesus tem a capacidade de fazer com que nós podemos nos ascender de meros cidadãos da terra, fadados à morte, com um tempo limitado. Só Ele tem poder e graça para fazer com que nós tenhamos esperança de um novo nome, de uma nova vida, de ressurreição eterna, de estabelecer e entrar na nova Canaã, na nova Jerusalém pelas portas. Só Ele tem essa graça, esse poder, essa palavra para nós. Por isso que nós estamos congregados aqui hoje. Não, nós não somos simplesmente loucos. Nós também fomos atraídos pela palavra de autoridade de Jesus. Fomos atraídos pela palavra de poder e de graça de Jesus. Somos chamados e atraídos por esse poder de Jesus, o poder sobre a morte, o poder sobre o sofrimento, sobre o luto, sobre essas situações nevastas aqui da face da terra. Só Ele tem essa graça para a nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. E o Senhor está derramando azeite nessa noite, nesse lugar. O Senhor derramando azeite sobre a tua vida, dizendo: eu vou abrir os teus olhos, para que você pare de achar que a igreja é um lugar qualquer, que servir a Deus é algo simples. Não, servir a Deus é privilégio. Servir a Deus
é cumprir chamado. Servir a Deus é algo extraordinário. Servir a Deus é estar envolvido na palavra, envolvido na graça do Senhor, ter comunhão com os altos e a cada dia fortalecer a nossa ligação com os céus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E então eu disse que aconteceu algo especial, e vocês perguntaram o que aconteceu. Aconteceu que Filipe foi chamado por Jesus, e ele encontrou com Natanael, o seu amigo. Porque quando a gente tem uma novidade, algo muito bom acontece, a gente ia falar para quem? Para os grandes amigos. E a Bíblia nos leva a entender que Natanael era amigo de Filipe. E ele disse, ei Natanael, eu encontrei aquele profeta tão falado por Moisés. Eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Filipe está entusiasmado. Porque eu disse para vocês que os céus, quando ele desce em nós ficamos entusiasmados. É claro que nós temos momentos de fragilidade. Nós temos momentos de choro. Nós temos momentos de dificuldade. Mas daqui a pouco, dentro dessa palavra, Deus vai mostrar para você: ei, não tenha medo do silêncio dos céus. E ele disse: eu encontrei, é o Jesus de Nazaré. O questionamento de Natanael é este: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que lá em Nazaré poderia se levantar alguém importante de lá? Olha o questionamento do ser humano. Quantas vezes o mundo olha para você e começa a questionar: será que poderia vir alguma coisa boa do Aeroporto 2, do São Luís? Será que poderia vir alguma coisa boa do fulano de tal, da cicrana, do Beltrano? Mas a palavra de Filipe foi uma palavra firme. Ele disse: vem ver. E ele foi. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz: ei Natanael, eu vi você. Antes de você conversar com o Filipe, eu já te via debaixo daquela figueira. O Senhor Jesus já se manifesta como profeta. O Senhor Jesus já sabia da dúvida que havia na vida de Natanael. E Jesus já se apresenta como profeta. Nessa noite, Jesus se apresenta na tua vida como profeta da tua vida. Ele está dizendo para você nessa noite que Ele te chamou para uma grande obra. Ele está dizendo que Ele já te convidou. Ele está dizendo que Ele já te via naquele momento que você chorava, dizendo: Senhor, eu não tenho força para continuar. Quando você liga lá no sul de canta levanás, quando você se derramava diante do Senhor, dizendo: Senhor, não, eu não consigo mais, eu não consigo caminhar, eu não tenho força. Mas ali o Senhor te viu, e um detalhe: Ele não somente te viu e ficou parado, não, Ele te sustentou na tua fraqueza. Ele moveu os céus em favor da tua vida. Ele moveu os céus em favor de ti. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E então, Jesus, por várias vezes, as pessoas de forma pejorativa, diga assim, de forma pejorativa. Irmãos, o termo pejorativo significa
a interpretação de pejorativo nos leva de um modo ruim. Poderíamos trocar por um modo ruim, de forma pejorativa. Ou de um modo ruim, as pessoas chamavam Jesus de Nazaré. Porque, conforme dito anteriormente, Nazaré, lugar simples, lugar pequeno, sem expressão, uma cidade onde não se havia uma boa convivência, não havia harmonia entre as pessoas na amizade, um lugar onde não se levantara até então um nome de expressão, uma pessoa que fizesse sucesso. Isso era Nazaré. E então começaram pejorativamente, de forma para tentar denegrir a Jesus, denegrir o seu ministério. Eles diziam: esse aí é o Jesus de Nazaré. E essa forma pejorativa, ela foi usada até um determinado tempo, porque a partir do momento que Jesus vai realizando milagres, a partir do momento que Jesus vai consolidando o seu ministério, a partir do momento que Jesus ressuscita o morto, a partir do momento que Jesus cura o leproso, a partir do momento que Jesus ele ensina, a partir do momento que as multidões vêm, a partir do momento que Jesus incomoda o Império Romano, incomoda as políticas da época, incomoda todo mundo, porque ninguém tem poder como Jesus teve, ninguém estabeleceu milagres como ele estabeleceu. E então, a partir daí, irmãos, Nazaré se torna um lugar de fama, um lugar de importância. O próprio Jesus, através do seu poder, ele muda ali a qualificação de Nazaré. E assim vai ser na tua vida. Quantas pessoas não dão nada por você, não dão nada por ti, mas conforme Jesus te usar, conforme Deus abrir a porta da tua vida, conforme o Senhor te usar e te levantar, as pessoas vão ter que reconhecer que verdadeiramente os céus que estabeleceu, os céus que levantou, os céus que foi uma determinação de Deus para que o anjo viesse e apontasse o dedo e falasse: o Senhor mandou. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos dentro desse contexto nós temos o seguinte, que Deus também vai falar com Zacarias. Antes do anjo falar com Maria, o Senhor também falou com Zacarias. E aí nós precisamos entender uma coisa, que antes de Deus falar com Zacarias, que era um sacerdote, a Bíblia, Deus ficou cerca de mais de 400 anos em silêncio, sem falar com a humanidade. Quantos anos Deus ficou sem falar com a humanidade, igreja? Mais de 400 anos. Diga assim: mais de 400 anos. Mais de 400 anos. De silêncio de Deus. De silêncio de Deus. Não é pouca coisa, irmãos. Não é uma semana. Quantas das vezes a pessoa fala: eu estou orando, e eu não vejo a minha resposta. Eu estou batendo, eu estou clamando aos céus, e eu não tenho a resposta de Deus. Mas as promessas haviam, os milagres haviam acontecido, as promessas estavam de pé, mas os céus estavam o quê? Em silêncio. Os céus estavam o quê, igreja? Silêncio. Hein? Silêncio. 400 anos em silêncio. E o sacerdote Zacarias entra dentro do templo para ministrar. As pessoas ficam do lado de fora. Ele vai celebrar um incenso sagrado. Já faziam 400 anos que Deus não levantava uma voz através do profeta. Deus não mandava um anjo.
nesse dia, quando Zacarias entra dentro do templo, o povo está do lado de fora, ele vai, se prepara para o incenso. O anjo do Senhor aparece para ele e diz: eis que eu ouvi a tua oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, às vezes você está orando, você está clamando, você está pedindo. Glória a Deus. E os céus estão em silêncio. Mas quando os céus, o silêncio dos céus, irmãos, não significa falta de ação. O silêncio dos céus não significa que Deus dormiu. Não significa que a tua oração não tem efeito. Não significa que os céus não estejam em movimento. Pelo contrário, quando nós clamamos aqui de baixo, a nossa ação é clamar. Nós somos chamados para isso. O profeta, ele disse, o Senhor disse na boca do profeta: clama a mim e responder-te-ei. E eu vou mostrar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não conhecem. Clame. A nossa ação, a nossa responsabilidade, o mandamento nosso é de clamar. Agora, irmãos, enquanto nós estamos clamando, os céus estão trabalhando. Os céus estão sempre em movimento. Às vezes você orou, colocou diante do Senhor, e diante do Senhor a respeito de uma dor, e a dor continua, e você percebe que os céus estão em silêncio. Os céus estão em silêncio, mas Deus está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio, Ele não está parado. A palavra do Senhor diz que o Senhor, eis que não dormitará, e não dorme nem dormitará o guarda de Israel. O nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus é o Deus que trabalha. O nosso Deus é o Deus que opera. E enquanto nós estamos aqui esperando, os céus estão em movimentos, os céus estão agindo, os céus estão trabalhando. Daqui a pouco, irmãos, a tua vitória está chegando. Daqui a pouco, Deus está honrando a tua fé. Daqui a pouco a porta está se abrindo. Daqui a pouco, recalava sua, decanta aí para nós. Daqui a pouco a tua vitória está chegando. Não tenha medo do silêncio dos céus. Não temos. Sabe por quê? Porque as horas mais difíceis da sua vida, você vai orar. E talvez você não vai obter uma resposta dos céus naquela hora. Aí entenda uma coisa: que os céus estão em movimentos, mas para os céus trabalhar, não é necessário o quê? Alarido, barulho, clamor. Deus trabalha em silêncio, porque, conforme foi dito, nós temos aqui duas cidadanias. A nossa cidadania terrena aqui, irmãos, é totalmente limitada. Nós já levantamos com fome, nós fazemos 3 refeições por dia, e tem gente que tem que fazer 4. É verdade. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Louvado seja Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, que nos céus, irmãos, não tem essa necessidade desse clamor, de sofrimento, de luta. Nos céus não haverá essa necessidade do suor, da batalha, das lutas, da dificuldade para a subsistência, porque a palavra do Senhor diz que o próprio Deus vai estar ali, que não vai ter sol, porque o próprio Deus vai iluminar. E diz assim que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Então lá nos céus não precisa esperar barulheira, clamores, não. O tempo de clamar é agora. O tempo de clamar é hoje. O tempo de clamar é enquanto você tem vida. O tempo de clamar é enquanto a salvação está de pé. O tempo de clamar é enquanto você necessita da bênção e deseja que ela alcance a tua família. É o tempo de cantar, porque todas as nossas orações, sabe onde elas ficam?
A Bíblia fala que elas ficam plantadas em taças diante do trono do Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, eu tive uma mãe de muita oração. Pode ficar tranquilo, irmãos, daqui a pouco a gente encerra, tá? Não vou judiar de vocês, não. Vou respeitar o horário. A minha mãe foi uma mulher muito de oração, e ela orava de madrugada, e ela teve 10 filhos, ela orava para... A mãe conhece os 10 filhos, né? Minha mãe falava só, os dedos da mão não são iguais, os 10 filhos, nenhum é igual ao outro, né? E ela orava, e eu acredito, irmãos, que até hoje as orações dela estão implantadas ali, e nós temos escolhido essa oração. E eu não só acredito, e qual que é a base bíblica? O Senhor estabeleceu e disse: abençoarei até a 1000ª geração daqueles que confiarem, daqueles que forem fiéis, abençoarei até a 1000ª geração. Então, diante do trono de Deus, daqui um tempo nós não estaremos aqui na face dessa terra, mas a nossa oração vai estar plantada lá. Então este é o tempo do clamor, esse é o tempo de suplicar, da súplica, do clamor, mas é o tempo que nós não devemos temer o silêncio dos céus, porque os céus em silêncio ele trabalha, os céus em silêncio ele opera, os céus não precisam de alarido, os céus não precisam de barulho para trabalhar, porque todo o poder está ali. O Senhor estabelece a graça dele através, só a presença dele já basta para que a enfermidade, o mal seja dissipado. Então se prepare para um tempo de glória, se prepare para um tempo de bênção. Mas entenda uma coisa, para que você chegue nesse tempo de glória e de bênção, você vai ter que passar pelo tempo do silêncio dos céus. Mas entender uma coisa, que silêncio nos céus não é sinal não é sinal de dormência, não é sinal de estagnação, não é sinal de que os céus parou, não, muito pelo contrário, os projetos dos céus estão em movimentos. Deus está olhando para a tua vida, Deus está olhando para ti. Daqui a pouco Deus vai liberar uma unção e essa enfermidade vai cair por terra. Daqui a pouco Deus vai liberar uma unção e a angústia vai sair do teu coração. Daqui a pouco Deus vai liberar uma unção e o mar vermelho vai se abrir para que você possa passar em seco e para que as pessoas vejam você glorificando o teu Deus. Aleluia. Louvado seja o Deus. Glória a Deus. Amados, nós estamos caminhando para o final dessa mensagem. E aí, Deus falou com Zacarias através do anjo. O anjo entra e ele se assusta. Quando o anjo entra dentro do templo, o que acontece com ele mesmo? Ele se assusta. Nossa, ele se assusta. Ele se assusta. Irmãos, mas o sacerdote não deveria ter alegria de ver o anjo? Não deveria ter ficado alegre? Ele se assustou, ele temeu. Por quê? Porque era incomum o anjo do Senhor se manifestar. Então ele teme, ele fica com medo. E o anjo do Senhor disse para ele: não temas. Ele temeu, irmãos, porque fazia 400 anos que os céus estavam o quê? Silêncio. Por que é que muitas pessoas temem e voltam atrás? Porque acham que Deus não trabalha no silêncio. É porque nós, seres mortais, fomos conclamados para clamar ao Senhor, para invocar a Deus, para adorá-lo, para que Deus olhe para nós, para que Deus nos conheça, para que Deus nos veja, para que Deus nos enxergue como Ele enxergou Zaqueu. Mas os céus não têm isso, irmãos.
o céu já é lugar de glória. Aleluia. É um lugar de glória. E o silêncio de Deus significa o seguinte: significa que a tua oração está lá, Deus está analisando. Ele é Pai, e no momento dele Ele vai operar, no momento dele Ele vai enviar o anjo dele, no momento dele Ele vai fazer, no momento dele Ele vai agir, no momento dele Ele vai levantar, no momento dele Ele vai estabelecer, no momento dele Ele vai concretizar, no momento dele Ele vai agir. E eu, se eu fosse você, batia palma. Que o anjo disse para Maria, ele disse para Zacarias, ele disse: não temas, você vai ter um filho, você e Isabel, a sua mulher. A Bíblia fala que eles eram o quê? Idosos. E o anjo do Senhor deu essa palavra para ele e disse: olha, este filho irá adiante dele, do Senhor. Irmãos, em outras palavras, o anjo não explicou claramente para Zacarias o projeto. Pergunta assim: por que é que ele não explicou? Por que é que ele não explicou? Porque o projeto é muito grande, irmãos. Aleluia. Quando o projeto é muito grande, é necessário o quê? Silêncio. E eu vou provar para vocês isso. O anjo disse para Zacarias: você quer saber de uma coisa? Você e a tua mulher vai ter um filho. Vocês vão colocar o nome de João, e ele vai ser forte na presença de Deus. Aleluia. E vai estabelecer o reino de Deus na face da terra. Glória. E você, Zacarias, você vai ficar o quê? Mudo. Você vai ficar mudo. E ele ficou mudo. Ele disse: olha, você vai ficar mudo até acontecer essas coisas. Glória a Deus. Irmãos, agora você está entendendo por que é que os céus trabalham em silêncio? Porque o projeto é muito grande, irmãos. Porque é que a palavra diz que aquilo que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e que por isso não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aquele que vai herdar a vida eterna. Porque é que Deus estabeleceu este silêncio? Porque é que Deus estabeleceu esse mistério? Glória a Deus. Porque não é para qualquer um. É muito grande. Porque não é pela força e nem pela violência. Porque não é pelo interesse. Não é pelo olho grande. Mas é pelo coração aquebrantado. É pelo desejo de estar com Deus, de servir a Deus, de amar, estar com Ele, caminhar com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. E aí ele fica o quê? Ele fica mudo durante um tempo. E quando ele sai de lá, provavelmente ele sai tentando explicar, né, com sinais, tentando explicar que viu a glória de Deus, mas ele não pode falar. Mas o importante é isso, meu irmão. O importante é o seguinte: é você saber que os céus estão contigo. Você não ter medo do silêncio dos céus. Deus está na tua vida, Deus está na tua família, Deus está na tua casa. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.